A gente, na ideia, no nosso cronograma não era dar essa aula, mas como brotou esse espaço, vamos aproveitar daquilo que a gente não vai conseguir ver nos nossos guias de estudo, digamos assim, nas nossas revisões, que a gente vai ter durante esse intensivão da URGS, né? Então, brotou aí dois assuntos que a gente vai acabar, que não vai tocar tanto dentro das nossas revisões, que nem trabalha com Brasil e História Geral, vai ser a América e o continente africano. Então, a gente preferiu dar essa pequena revisão para vocês, trabalhar com vocês esses conteúdos. Já deixamos para vocês eles dentro, inclusive eu coloquei uma aula que vocês não tiveram esse ano, mas que a galera do ano passado teve, desse ano, eu digo nesse ciclo, né, mas que a galera do ciclo anterior teve, que foi uma aula de descolonização da África. Eu deixei também dentro dos materiais de apoio lá no Drive. Então, vocês podem acessar, uma aula bem legal, acho que facilita muito também para vocês entenderem. E a aula de continente africano vocês também têm, que eu e a Thay demos, né? Me lembro que nós dois demos essa aula, já está lá no Drive também para vocês podem acessar. No Drive daí do extensivo, vocês também têm. E de América vai ser os conteúdos que a gente trabalhou durante todo esse ano, como a colonização, o próprio processo de independência e formação dos Estados nacionais, e no fim eu acho que tem também as questões das ditaduras civis e cívico-militares em toda a América Latina, sobretudo as do Cone Sul, certo? E então é isso, gente. Para vocês mais saberem, a gente vai fazer, como a gente fala para vocês, é mais um guia de estudo, tá? E vamos ser sinceros, como foi uma aula que surgiu da última hora para a gente acabou fazendo realmente um guia de estudo para vocês, então separando em tópicos o que vocês têm que atravessar. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção nesses conteúdos, tá, gente? Sobretudo o continente africano, que tem caído muito nos últimos anos nas provas da URGS, tá? É uma tendência, e ainda bem que é uma tendência. Finalmente eles começaram a passar, apesar de nós, quando estávamos na universidade, temos muito pouco, tanto continente africano, e América a gente já tem mais, mas no continente africano a gente tem muito pouco, temos uma cadeira só, que não era nem obrigatória, e agora virou uma cadeira que nem é de história da África, né? Uma história... A história da África, eu não me lembro como é que está agora dentro do currículo, mas existe agora uma possibilidade maior de estudos africanos dentro da universidade, de história, né, no caso. Então, a gente preparou uma aulinha para vocês aqui. Também quero indicar para vocês, e não vou postar, vou esperar terminar as aulas de vocês hoje, quero postar uns videozinhos também para vocês ali, mas depois eu mando dentro que é uma série de documentários sobre os reinos da África, que é maravilhoso, gente, é sério, uma das melhores séries documentais que já foram feitas na história do planeta, que é da BBC, se eu não me engano, que trabalha com diversos reinos e as civilizações que nós vamos trabalhar hoje aqui. Muito semelhante, inclusive, ao próprio desenho que a gente tem da nossa aula de hoje dentro do continente africano. Certo, gente? Então podemos dar início na aula, né? Desculpa, falei e não te dei a palavra. Não, capaz. Coisa de heterotópico, inclusive. Coisa de heterotópico. de baixo... Como é que é o nome? Porra. Não. Mansplaining. Isso aí que eu tava pensando. Normal, né? O clássico. Ali, esse que ele tá tomando é um shake de whey, e aí do lado tá só a batatinha doce, frango e um ovinho, né? E pior que eu vou falar pra vocês que ontem de noite eu comi batata doce, cara. Eu tô virado no heterotópico. Eu fritei batata doce e comendo batata doce. Fritar batata doce aí já se passou. Bom, gente, eu não dei nenhuma aula de revisão até agora, então, pra quem não lembra, pra quem não tava, sou a Roberta, sou professora também aqui no Educa. E aí, então, o Lucas já fez toda a introdução e a gente vai começar com a América, tá? A gente vai começar vendo a América, que como é o conteúdo que vocês já tiveram, talvez tenha mais umas associações. Tá meio... Vamos deixar. Então, assim, tentem sempre ler as coisas assim e tentar pensar, sei lá, um mapa mental instantâneo na cabeça de vocês, se vocês tiverem, do que está sendo falado, principalmente em relação à época, sabe? Tipo, grande grupo, sabe? Tipo, a colonização da América. De repente, tentem pensar assim, tipo, o que tem a ver com colonização? E aí, imaginem na cabeça de vocês, eu acho que é uma boa maneira de estudar, né? Não sei como é que vocês se dividem nos estudos também, mas, de repente, se vocês pensarem, assim, esses mapas mentais de vocês próprios antes de entrar para ver os conteúdos, já ajuda a organizar o
que vocês já sabem, né? Principalmente de América, eu digo, porque o continente africano, em primeiro lugar, a gente não tem tanto espaço nem no próprio cronograma do Educa, né? Por questões de quantidade de conteúdo e por questões de que ele é um conteúdo super URGS, mas no Enem ele cai de outras formas. Então, a gente acaba não tendo tipo, um monte de aula sobre isso. E na escola, eu nunca tive, há muitos anos atrás, e eu sei que até agora já é mais difícil de ter. E é mais difícil de encontrar material, enfim. Na minha época era muito difícil, na época de vocês já não é mais tanto, mas enfim, como tem essa diferença, então talvez na África, tipo, no conteúdo de África, para vocês não seja tão fácil, assim, tão automático fazer esse mapa mental. Para mim, eu posso dizer para vocês que fiz essa cadeira que não era obrigatória, que tenho aqui sempre em mãos o livrinho aqui do Rivair da História da África para consultar, para mim não é automático. Então, assim, entendo que às vezes possa não ser para vocês também. É perfeito, o livro maravilhoso. Mas na história da América talvez isso role, então, para vocês irem mapeando os conhecimentos. Esse livro aqui, eu acho que tem até na internet, não sei, na real. É a História da África, do Rivair, que o nome completo é José Rivair Macedo. Ele era nosso professor da URGS. É um manualzão, assim, gente, tipo, é um livro que vai, assim, conta tudo que a gente vai falar, na verdade, até a divisão que a gente tem aqui nos slides é a mesma divisão, praticamente, do livro. E enfim, é muito bom pra gente ter uma noção. Mas vamos lá, então, Lucas, pode passar. A história da América, a gente vai começar, então, no pré-hispânico, que significa o quê? Pré-chegada dos colonizadores europeus aqui no continente, tá? Então, assim como a gente tem a história dos indígenas aqui no Brasil, a gente vai ter a história, né? Porque a história da América, a história do Brasil, a história de qualquer lugar que foi colonizado não começa quando eles colonizaram, começa muito antes, né? Então, nessa ideia, a gente vai começar, então, com a América pré-colombiana. Pré-colombiana, porque seria pré-colombo, né? E pré-hispânica, porque seria pré-espanha. A gente tem 3 civilizações, assim, que não sei se dá pra chamar de principais, mas a gente tem 3 que são as que mais são abordadas, né? São muitos povos que estão envolvidos, são diferentes culturas, diferentes línguas, enfim. Só que a gente acaba trabalhando com esses 3 grupos, tá? A gente vai ter os maias, né? Que tem lá, geralmente é conhecido pela questão do calendário, né? Os maias, eles têm essa abordagem, talvez mais próximo das pessoas. A gente tem os astecas, né? E isso aí a gente tá falando então daquela região mais central, tá? Essa é uma boa diferenciação para fazer, porque nem vai ser, não é sobre toda a América aqui necessariamente, né? Então a gente vai ter os maias e astecas mais ligados à região central. E os incas vão ser mais aos Andes, né? Então naquela lateral, assim, da América, né? Onde tem a Cordilheira dos Andes, naquela região que vai perpassar por vários países, né? A gente... Ali, ó, isso aí. Exatamente. É toda essa coluna aí, né? Digamos assim. Que corresponde diferentemente da parte dos maias e dos astecas que está mais ali para essa região ali que o Lucas está mostrando para vocês. Os maias, gente, desculpa, os maias vão ser mais ou menos aqui, ó, gente. Essa península que tem aqui em cima, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver a partezinha vermelha do mouse. Dá para ver, pelo menos. Sim? Uhum. Os maias vai ser mais ou menos nessa, que eles chamam de Península de Yucatán. A civilização asteca vai ser mais ou menos nessa região aqui, que é o que a gente conhece como o centro do México, né, região central do México, que tem, inclusive, como capital uma cidade que era uma cidade dos astecas, que é Tenochtitlán, que é bem onde está esse paradinho aqui. E eles vão ter uma influência muito grande, inclusive, da própria cultura asteca. Os incas, ou Tahuantinsuyo, como também a gente conhece, e pode aparecer os dois, tá? Mas normalmente aparece Inca, porque Inca é o nome espanhol, que os espanhóis dão a essa população. Como eles se chamavam é Tahuantinsuyo. Esse império do Tahuantinsuyo, ele vai desde aqui do Equador, essa região do Equador, um pouquinho do sul da Colômbia, mas mais do Equador aqui, passa por todo o Peru, Bolívia e
essa parte aqui de cima do que a gente conhece como Chile e Argentina, certo? Até mais ou menos essa região de Santiago, eles se estabelecem nessa região. Então é um império gigantesco, é o maior da América pré-hispânica, mas são as três. Isso que a Roberta falou é muito importante, tá, gente? Porque eu acho que isso a gente tem que ter na nossa cabeça. Não é apenas se a gente não, essas próprias civilizações, os astecas, eu acho que é o maior exemplo disso, ela é uma confederação de estado, existem várias populações com etnias diferentes. Os incas, não, os astecas e maias, eles se autodenominavam assim, mas os incas vai ser chamado assim por causa da liderança deles, que se chama Inca, certo? Então eles colocam o nome de Inca no império por causa do nome do imperador. Mas eu acho importante isso que a Roberta, eu acho fundamental da gente entender pela história indígena ao todo, né, gente? E sempre quando eu dou aula de pré-hispânico ou pré-Brasil, a gente aquela do cara pré-cabralina, a gente tem que trabalhar com essa ideia de que existiam várias etnias, diversas populações, e inclusive o processo de conquista ela vai estar ligado diretamente com o interesse separado de cada uma dessas populações. Essas populações, elas tinham interesses próprios, culturas próprias, algumas elas eram tributadas de outras populações indígenas, como acontece com os astecas e dos indígenas, e dos incas, e isso vai facilitar o processo de inserção desses colonizadores, conquistadores europeus dentro dessa localidade. Então, a gente tem que ter noção que cada população indígena tem os seus próprios interesses. Se a gente coloca todos eles como passíveis, simplesmente aceitar o processo de colonização, a gente tirando essas ações da história. E a gente não pode fazer isso. A gente não pode silenciar esse processo. Tudo bem, é um processo horrível de conquista, eles vão estar envolvidos, mas se a gente tira, é uma violência, inclusive, muito maior com diversas dessas populações indígenas, porque tu está apagando a história deles, certo? Desculpa, acabei de... Não, é isso, e também homogeneizar, assim, pensar como homogêneo também é uma forma, não deixa de ser uma forma de silenciamento, né, como se fosse tudo igual e, tipo, não tem essas especificidades, não tem as culturas que são fundamentais, não só porque disso que o Lucas falou, mas porque né, tipo, faz parte da história, são essas culturas, né, não é assim, tipo, então esses eram os incas, era isso que, né, não, a gente não tá falando de uma unidade absoluta, assim como, por exemplo, né, a gente não fala de uma unidade absoluta no Brasil. Talvez no Brasil as pessoas tenham mais dificuldade ainda de conseguir enxergar, né, mas enfim, isso não é o tópico. Aí se vocês já viram aí na revisão. Então, só para dar um geralzão, assim, a gente não é um conteúdo também, assim, que seja muito badalado, digamos assim, né? Mas, para vocês terem esse geralzão, geralmente essas culturas, né, e esses impérios, etc., eles estão ligados à questão da agricultura, tem muita, né, e aí vai ser raiz, né, realmente da nossa base alimentar, né, vai ter muito a ver também com os cultivos dessa época, com o regime de servidão coletiva. A gente vai ter diferenças em relação à questão da hierarquização da sociedade, né? Os incas e os astecas vão ter mais essa característica. Os incas, como vocês viram, que o Lucas mostrou, é gigantesco, é muito território. Aí é uma fácil pensamento, né? Que um território tão vasto é muito difícil sempre de conseguir, não é nem controlar, né? Mas manter unificado, né? Então, e justamente também pensando que eram diferentes povos sob o mesmo regime de império, vocês imaginem, então, a pluralidade que tinha, né? Durante esse vasto território em relação aos incas, né? Então, vai se criar um império, mas é uma coisa assim, é um processo, né? Para saber mais, vejam a aula sobre pré-colombiana, daí vai estar bem direitinho ali. A questão do politeísmo também, né? Essas são sociedades que não vão ter ainda a ideia do monoteísmo, e também tem a questão muito forte do choque cultural, né? Com a imposição da religião católica, né, do cristianismo, quando chegam aqui, e eles tinham uma outra visão, né, uma outra relação, uma outra religião, eles eram politeístas, eles tinham diversas divindades que eles tinham
inclusive uma representatividade muito forte dentro das sociedades, e aí vai se chocar também, né, por causa disso. Mas enfim, isso aqui é só um panorama, né, para vocês terem uma breve noção do que a gente está falando quando é questão de pré-colombiana, né? Então tudo que foi antes da chegada. Não quer dizer também que todas as culturas pré-colombianas elas necessariamente conviveram entre si, conviveram com os colonizadores e que acabaram imediatamente quando eles chegaram, né? Vai ter muitos processos, e aí pode passar, Lucas, que eu acho que dá para relacionar já com o próximo, que vai acontecer muitos processos, né? Então, primeiro, para lembrar, né? Por que vieram para cá? Por que os espanhóis vieram para cá, né? A gente vai ter toda a questão do antigo regime, a gente vai ter a questão do mercantilismo, eles estão buscando metais preciosos, eles estão tentando se expandir. Na Espanha em específico, que vai ser o país, né? Vai ser a nação que mais vai vir para a América Latina. Vai ter a questão da união dos reis católicos, né? Então lembrem, a Espanha não era a Espanha ainda, né? Não era eram vários reinos. E aí a gente vai ter os dois reinos ali principais, que é Castela e Aragão. Os reis vão se casar, vão fazer então essa união desse espaço e eles vão tentar expandir os seus territórios. Eles vão chegar em 1492, né? Dizem que vai chegar primeiro, né, em 1492, o Colombo, aí vai ter toda aquela função de dividir o mapa, né, tratar de todas as ilhas, uma parte fica com a Espanha, uma parte fica com Portugal, toda essa parte aí, que é como se fosse o olhar europeu para o continente, né, que estava interessado nos seus próprios interesses, né, não estava pensando na divisão interna das sociedades. A gente vai ter, então, nisso, muitas mortes de indígenas, seja por doenças, né? Pensando que são dois mundos completamente diferentes, né? Questão de anticorpos, não tinha, né? Então vai ter esse choque biológico, digamos assim, de início, mas também vai ter um choque físico, né? Vai ter um choque, não é assim acidental, né? Mas assim, proposital, vai ter muita violência, né? Não só sob o regime de mão de obra, né, que vai ser uma violência muito por si, mas às vezes até de confrontos e embates, né, e aí a gente volta na questão de que a gente vai ter uma resistência muito forte, por exemplo, dos Incas, né, então vai ter lá a questão do último Inca, né, a gente vai ter com o Tupac Amaru, que não é o que ali, é outro. Então a gente vai ter revoltas que vão ser feitas, né? Porque vai ter uma resistência ao poder espanhol. Então não chegou, levou e aí todo mundo morreu e acabou os astecas e acabou os... Não, né? A gente vai ter um processo, inclusive de grupos de indígenas que vão ser contra, por exemplo, o poder inca, porque eles estavam submetidos. Então assim, a gente vai ter uma pluralidade dentro também da própria resistência ou não. Mas o fato é que essa conquista vai acontecer. E a partir dessa conquista vai ser dividido em vice-reinos, né? Então a gente vai ter a divisão ali, que eu acho que a gente não tem um mapa, mas a gente pega lá a América e vão ser vários grandes grupos de vice-reinos que vão acontecendo ao longo do tempo, digamos assim, né? Tipo, não é... Bom, hoje aqui é não sei o que, aqui é não sei o que. Não, ao longo da questão da convivência e da forma que eles vão criando a administração, eles vão dividindo os vice-reinos. Desculpa, pensei que tu queria demonstrar os vice-reinos do mapa, daí eu puxei ele. A gente, os vice-reinos, os primeiros que vai ter, vai ser o de vice-reino do México, tá? Do vice-reino da Nova Espanha, que vai ser essa região do México até aqui embaixo e as ilhas do Caribe. E a gente vai ter o vice-reino do Peru, que vai pegar toda a região aqui de baixo, tá? Depois vai ser dividido os dois novos, vai ser o vice-reino de Nova Granada, que vai ser aqui em cima, e o vice-reino do Prata, que vai ser aqui na região da Argentina, Uruguai e Paraguai. São as principais mudanças aí ao longo do tempo. Aqui, né? Ainda, mais um pouquinho. Então a gente vai ter o processo vai ser então a partir dos vice-reinos, a gente vai ter a questão da catequização forçada, né, e todo aquele estranhamento que vai se ocorrer em relação à religião, era uma forma também, né, de catequizando eles também conseguirem impor esse domínio que eles estavam tentando impor.
A exploração da mão de obra também vai ser sob regimes que é um pouco diferente do Brasil, né? Quando a gente pensa em história colonial brasileira, a gente vai ter a mita e encomenda, que vão ser formas de exploração de mão de obra que vão envolver, que parece, geralmente, quando se lê, parece menos agressivo do que a escravidão, né? Tem uma outra dinâmica por trás, mas a mão de obra é forçada igual. O poder local vai ser o cabildo. Pensem o cabildo como tipo uma prefeitura, digamos assim, né? Então, esses cabildos eles vão se fortalecer, né? Vão ser muito importantes depois também no processo de independização. A sociedade colonial ela vai ser dividida, pensem, né? A gente tá, primeiro que já existia uma sociedade, né? Em muitos lugares, não necessariamente em todos, que já estava hierarquizada. Então a gente vai ter chegando os brancos europeus, né? Em via de regra. E aí vai ter lá uma configuração nova na sociedade. E aí vamos ter novos arranjos sociais também. Esses arranjos sociais, eles não só vão ser a divisão entre espanhóis e nativos. Eu acho que talvez essa divisão assim mais como se fosse só dois grupos antagônicos, a gente vai ver as pessoas aí fazendo mais aqui pro Brasil. No caso, o que também não necessariamente é isso, mas assim, no sentido de tipo, a elite brasileira vai se confundir muito lá com os europeus, etc. Nesse caso aqui da América Espanhola, a gente vai ter uma divisão que vai ser, primeiro, os brancos espanhóis, né, que obviamente estavam no comando, né, eles fazem todo esse processo de conquista, de invasão, etc e tal, e eles tomam, né, para si. Os crioulos, eles vão ser os brancos americanos, então é muito importante que a gente vai ter uma divisão racial também aqui, né? Não vai ser só uma divisão, de novo, nacional, né? Vai ter essa diferença, vão ter os mestiços. Tem também a categoria de pessoas que vão nascer a partir da união entre um espanhol e um indígena, sabe? Então a gente vai ter muitas, aqui até tá mais resumido, mas vai ter muitas diferenças entre a sociedade, ela vai ser muito dividida nesse sentido mesmo, e não apenas na questão da nacionalidade. Vai ter a questão também de raça, de etnia, que vai perpassar. Os escravizados africanos, né, que também vão estar presentes, mesmo que em uma proporção diferente, e indígenas. Aí a gente vai ter, como eu falei, as revoltas coloniais. Então, não pensar que a colonização espanhola foi um processo homogêneo, que do início ao fim os indígenas ficaram sentados esperando, olhando e só havendo acontecer, né? De diferentes formas a gente vai ter as formas de resistência, tanto a poderes, assim, mais locais, né, mais imediatos, quanto também a tentativas de romper com essa ordem que estava sendo estabelecida, né? Pode ir. Posso só dar uma palavrinha? Pode, claro. Gente, eu acho muito importante vocês entenderem a figura do cabildo aqui. E também, 2 pontos que eu acho que vocês devem dominar, porque nos últimos anos eles sempre perguntam na prova, essa questão da exploração de mão de obra, não podia escravizar indígena dentro da América Espanhola, tá? Era proibido. Como também era proibido aqui no Brasil. Só que na América Espanhola, essas 2 tipos de exploração que a gente viu na última aula, eu falei um pouco para vocês, que é a mita e a encomenda, elas vão ser um sistema de semi-escravidão, como eu tinha comentado. Aí cada uma delas com as suas especificidades. Mita, esse rodízio de exploração, de tempos em tempos, esses indígenas tinham que ir para as minas ou construções específicas da América Espanhola, e a encomenda, essa possibilidade, essa terceirização, que o rei da Espanha dava a um encomendeiro, que era normalmente um chapetones, que era um espanhol, de explorar uma certa região, os tributos daquela região. E, obviamente, os tributos vai ser pago em trabalho, por isso era uma forma de exploração. Sobre o cabildo, gente, é importante a gente saber o que é, porque normalmente quem vai controlar esse cabildo são as elites brancas americanas, e é dentro dos cabildos que se fomentam em grande parte os processos de independência da América Latina, certo? Todos eles se iniciam, tirando ali do México, todos eles se iniciam dentro dos cabildos,
certo? As independências da América Latina vão ser fomentadas dentro dos cabildos. Por quê? Porque quem faz a independência é a elite crioula. Por isso que a gente não tem uma independência agregando, por exemplo, populações mais pobres nas sociedades americanas, certo? Por quê? Porque quem faz é a elite crioula, que é tão racista quanto a elite chapetônica, certo? Que é um desses brancos nascidos na América. Então, por exemplo, tu pega ali Simão Bolívar, tu pega aqui o San Martín, Artigas ainda é um cara que tenta fazer uma revolução um pouco mais, depois a Roberta vai falar um pouco, mas tu pega todos de todas as regiões da América onde vai ocorrer as independências, quem faz é essa elite crioula, e essa elite crioula se fortalece dentro do cabildo, certo? Entendido? Consigo ver? Beleza, então indo para as independências, aí a gente já tá falando de século XIX, tá? Uma temporalidade também que talvez seja bem interessante de vocês terem. Talvez não, é interessante. Eu não consigo encontrar ali uma linha do tempo, assim, de cabo a rabo. Mas, assim, especificamente na questão da América, né? No Brasil tem um monte, né? Em quantidade na internet. Mas, assim, da Espanha, da América Espanhola, no caso, não consegui encontrar. Mas, de qualquer forma, as independências, elas vão ocorrer a partir do século XIX. E aí, a gente vai ter ali o período colonial, começando mais ou menos, né, ali, século XV, até o século XIX, quando começam esses processos. Se a gente for pensar em termos de olhar para o que estava acontecendo em volta, a gente vai ver que a gente vai ter a questão das reformas borbônicas, a questão da Guerra dos 7 Anos e a invasão de Napoleão, enfraquecendo o poder da Espanha, no sentido de que estavam acontecendo esses processos em relação à Espanha. E aí, acontecendo esses processos em relação à Espanha, eles vão ter uma fragilidade, né? Principalmente nessa questão aqui da invasão de Napoleão. Porque o Napoleão ele vai invadir e aí vai ter uma vacância, digamos assim, na questão do poder que a Espanha vai ter, né? Então o Napoleão ele invade a Espanha, né? O Napoleão tem nesse momento a questão da expansão pela Europa, etc e tal. E aí não tem mais a quem as pessoas que estavam aqui na América Espanhola responder, porque fica uma questão de tipo, bom, quem é agora então que está liderando a Espanha, né? Quem é que está liderando esse reino? E aí isso vai fazer com que tenha uma certa facilitação, né? É como se não tivesse mais esse poder tão estabelecido assim, então é mais fácil de tentar romper com os poderes daqui. E aí isso vai influenciar bastante nas independências, como também o iluminismo, né? O iluminismo lá, toda a questão de várias revoluções que vão acontecer, várias revoltas, etc., também vai ter influência aqui. A gente vai ter as independências acontecendo não de forma geral ao mesmo tempo, tudo acontecendo com o mesmo processo, né? Então principalmente vice-reino ali vai se organizar de uma forma a independência. Vou falar muito, muito brevemente, tá, gente? Porque não dá tempo. Também tem aula sobre isso, né? Eu acho, né, Lucas? Tem também que vocês vão ter todo o processo bonitinho, direitinho e tal. Mas se a gente está falando de vice-reino da Espanha, que é aquele que o Lucas mostrou, primeiro, no México, ali mais para América Central, vai ter um caráter religioso muito forte, né, com a Virgem Guadalupe. A gente vai ter muito essa questão. Vai ter uma associação entre liberais e conservadores, no sentido de que vão, então, tentar encontrar o rompimento. Só que, por exemplo, os conservadores já estavam interessados numa monarquia, enquanto os liberais não. Então, assim, de novo, muita pluralidade nos processos, aqui não poderia ser diferente. No de Nova Granada é uma coisa mais, digamos, mais conflituosa, no sentido de que a gente vai ter, diferente de outros lugares também, vai ter ali uma certa formação de um exército popular, com a liderança de Simão Bolívar. Só que isso, não pensem também que é uma coisa tão tipo assim, então foram todos, sei lá, todo mundo foi para a rua atrás de um processo de dependência que fosse realmente inclusivo e tal, né? Tem uma certa diferença, mas no sentido de que não vai ser necessariamente só na imagem ali, no poder só do Simão.
A independência ela vai acontecer de forma conjunta, porque o vice-reino de Nova Granada, quando a gente pensa nele, a gente pensa ali junto vários países diferentes. Vão compor, né? Países que hoje a gente vê como países, que na época não eram países, vão compor esse vice-reino. E aí vai acontecendo que eles vão primeiro fazer de forma conjunta. Então vai ter ali a Gran Colômbia, né? Como se fosse como eles se juntassem, se independizassem todos juntos, né? Virassem uma coisa só, né? Só que aí eles vão começar a se separar, né? Principalmente após a morte do Simão Bolívar, vão começar a cada um se independizar dentro do seu próprio. Já vai tendo mais a cara dos países que a gente conhece atualmente. E o vice-reino da Prata, que é essa parte mais aqui, mais ao sul, né? Da Argentina, Uruguai e tal. A gente vai ter primeiro as Províncias Unidas do Rio da Pátria, que elas vão ter muita ligação, vai ser como se fosse assim, um domínio, entre muitas aspas, da Argentina e de Buenos Aires, né? Buenos Aires, primeiramente, vai ser invadido pelos ingleses, aí eles vão fazer o esforço, né? Vão fazer ali a união, de certa forma, para expulsar os ingleses. Aí eles vão ter, vai se fortalecer Buenos Aires, né? Buenos Aires vai acabar sendo como se fosse, então, esse centro dessas Províncias Unidas. Eram federações, mas que respondiam a Buenos Aires. E aí, ao longo do tempo, né, o San Martín, principalmente, ele vai tentar unir todas essas províncias, né? O que ele não vai conseguir fazer. Ele vai tentar fazer como se fosse assim, uma grande união entre os países aí que estão listados, né? E os países, por exemplo, o Paraguai vai se independizar antes, né? Então, assim, é uma diferença muito grande entre as localidades. Ele vai tentar unir tudo, não vai conseguir também. E aí vai se dando os processos de cada um, né? O Uruguai, em específico, ele vai ter a liderança do Artigas. Ele vai ser como se fosse assim, uma tentativa mais progressista de se tornar independente, né? Vai ter pautas mais progressistas, né? Vai ter uma ideia de uma república que não necessariamente vai ser tão aos moldes do que já estava acontecendo. Só que aí o Uruguai vai fazer, né? Então esse processo de se independizar. E aí, logo depois, assim, pelo perigo que apresentava, ele vai ser invadido e vai ser anexado ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? Que a gente vai ver, não sei se vocês viram, devem ter visto, esse processo também vai acontecer, aí eles vão ser anexados, aí fica lá se discutindo não sei o quê, e eles acabam se independizando de novo e virando o Estado Oriental do Uruguai. Mas então o Uruguai vai ser um pouco diferente. Por cima, né? Aí aqui, então, uma linha do tempo, para vocês terem uma noção, né, de como é que vai se dar esse período atrelando ali processos tanto na América quanto na Espanha. Gente, só a gente botou essa linha do tempo aqui só para vocês observarem como é muito rápido o processo. Vai uns 15 anos, mais ou menos. E por que a gente coloca a maioria das coisas que estão aqui, por exemplo, estão vinculados com o reino da Espanha, né? Porque um dos principais fatores é a invasão da Espanha por Napoleão, quando coloca o irmão dele, o José I, se não me engano, José Napoleão, José Bonaparte, desculpa, José Bonaparte, porque tentem pensar, tá? A única coisa que ligava esses caras praticamente de manter-se unido à Espanha é que eles eram súditos do rei. No momento que bota um rei que não é legítimo, esses caras que já estavam afim de se separar, encontram um motivo para se dizer, a gente não é mais súdito, o cara que nós somos súditos não é mais legítimo, então a gente pode deixar de ser legítimo. Só que esses caras conquistam a independência e quando volta o rei legítimo, eles não querem voltar atrás. Então esse processo, as tropas espanholas praticamente, eles vêm a partir de 1815, certo? Que é quando há a derrota de Napoleão, o restabelecimento da independência da Espanha. Só que essas tropas realistas espanholas não conseguem dar conta mais do processo que já tinha se iniciado de independência dentro da América. Então, isso vai culminar, o último final, digamos assim, em 1824, mas todos os processos de independência acontecem mais ou menos nesse tempo. Então, por isso que a gente colocou essa linha do tempo aqui para vocês observarem. Aí a pergunta, né, ficou independente, o que acontece depois, né? Então, primeiro a ideia de que não tinha uma noção de nação, né? Que é mais ou menos um processo, assim,
devidas proporções, que é aqui no Brasil, né? Vocês pensem, tá, quem é que fez a independência acontecer? Será que as pessoas que estavam lá numa ponta, que não estavam sendo pensadas, não estavam sendo integradas no processo, elas vão se sentir parte de uma coisa maior? Não vão, né? Então, isso torna também o processo de criação dos Estados Nacionais, né, que é como se fosse uma continuação da independência, mais difícil. E aí vai emergir o caudilismo, né, e as figuras lá dos caudilhos, que vão ser muito presentes na América Espanhola. E esses caras, eles vão ser geralmente representantes das elites. Então, vai continuar então essa perpetuação de poder, né? Os representantes das elites vão ser geralmente os caudilhos. Vai ter a relação aquela de clientelismo, que a gente conhece também aqui do Brasil, que é aquela relação, né, de que muitos chamam, esqueci a palavra agora, mas é aquela coisa, né, do líder, que ele vai se envolver, que vai ter as relações, que vai cuidar e etc, né, dos súditos, né, que não é súdito, falta uma palavra melhor. A questão do autoritarismo, então, é imposto também, né, então os caudilhos, eles vão centralizar o poder, de certa forma, né, na sua própria figura, e vão ter esse domínio, né, em relação às pessoas. E, muito importante, é que eles vão perpetuar a estrutura fundiária do latifúndio agroexportador. Então, pensem, a gente vai ter uma divisão fundiária que não vai levar em conta as diferenças da sociedade, ou vai levar em conta pensando que sempre vai estar concentrada na mão de poucas pessoas. Isso é um problema estrutural, realmente, que a gente vê aqui também no Brasil, né, e a gente vai ver também na América Espanhola. E aí os caudilhos, eles não vão mexer nessa estrutura. E essa estrutura é como se fosse a base, né, gente? Como é que uma pessoa vai poder plantar ou vai poder não se sujeitar a um mando ou desmando de alguém se não tiver a própria terra? Considerando que nesse momento a gente vai ter ainda muito a questão da agricultura. E aí, dentro dessa camada, a gente vai ter o silenciamento racial, né? Por quê? O que acontece? Para manter a estrutura fundiária, muitos povos ali, povos indígenas, povos que não eram organizados, etc., no sentido organizado, no sentido de hierarquizado, e sei lá, não tinham um reino, eram povos, eles vão acabar tendo suas terras desapropriadas. Então, os caras tinham as terras, eram terras deles, eles estavam lá, eles usavam aquelas terras, eram deles. Aí chega alguém e diz que aquelas terras não são mais deles. O que isso vai gerar? Muitas pessoas sem terra, né? Pô, tiraram a terra que era minha, e essas pessoas, elas vão fazer esse movimento aí que se chama de banditismo social, que tem um monte de nomes possíveis que pode se dar, mas que é essas pessoas, então, né, que vão estar a própria sorte, depois de terem suas terras desapropriadas, né, não terem mais terra, não terem mais sua terrinha ali, e vão acabar indo para a questão de banditismo social. E agora eu esqueci totalmente o nome, como é que eles chamam isso no Brasil. Esqueci o nome disso no Brasil, que eu esqueci, mas enfim. É esse processo, principalmente, então, ligado à estrutura fundiária. Banditismo social, gente, pode pegar, por exemplo, o próprio gaúcho. Por exemplo, o gaúcho aqui do Rio Grande do Sul era um banditismo social. Era esse indígena, esse mestiço que vivia fazendo trabalhos no campo ou se aliava algumas vezes às milícias dos caudilhos, inclusive. Mas tu pega, por exemplo, no Nordeste, vai ser o cangaceiro. No México, vai ser como é que é o nome? Bandoleiro. Certo? Então tem vários nomes, em várias localidades eles modificam pelo nome. Mas o que é? Esse camponês desapropriado da terra, normalmente mestiço, ou de origem indígena ou negra, que vai ou realizar o banditismo social ou vai integrar as milícias dos coronéis ou oligarquias locais, que agora eu acho que é o que a Rob vai falar. Então, a gente indo para uma consolidação maior dos estados, né? Estado oligárquico. Vou bem rápido, porque já tá bem tarde, né? E tem bastante coisa para ver ainda. Oligarquia. Basicamente, oligarquia, né, é concentrar o poder na mão de poucas pessoas. A gente vai ter essa oligarquia ligada à terra. Então, concentração de terra. As terras, elas vão ser geralmente da monocultura. Significa o quê? Tu vai ter aquela terra ali, ela vai plantar tal coisa, é só aquilo ali, isso desgasta o solo e tal, mas enfim, essa parte mais geográfica. Mas assim, tu vai ter essa... Por quê? Porque tu vai exportar, sei lá,
o gênero X, né, para o exterior, para tu exportar, tu tem que ter aquilo sendo mais trabalhado. E aí, essa é a ideia, né? Tu ter grandes propriedades de terra, que dentro dessas propriedades de terra tu faça um tipo específico de cultivo para tu poder exportar. Aí, a pessoa que era lá um pequeno camponês, que era um pequeno proprietário, não entra nessa equação, né? As oligarquias, elas não pensavam nesse sentido. A gente vai ter também, ao mesmo tempo, e aí que vai ser mais, os oligarcas, eles vão controlar por muito tempo o poder, aí a gente vai ter uma classe burguesa que vai ascender, né, que é um processo que vai acontecendo, vai ter movimentos proletários que vão ascendendo também, né, então pessoas, proletários, mas assim, pessoas que vão começar a reivindicar seus espaços, né, de uma forma mais ativa, e isso vai fazer com que, além das crises mundiais lá, né, crise de 29, a Primeira Guerra, vai fazer com que as oligarquias se enfraqueçam, porque elas vão começar com o processo das guerras, por exemplo, vai ter uma dissociação um pouco em relação aos países da Europa, né, porque não vai ter mais tanta exportação e etc e tal, com a crise, né, no caso. E aí, dentro do seio das sociedades, a burguesia vai estar, tipo, pedindo passagem, digamos assim, né? Ela é uma aliada das oligarquias, mas ela estava querendo transpassar, né, essa coisa, porque se a gente for pensar, as oligarquias, de certa forma, podiam ser uma estrutura mais tradicional que impedia as burguesias de fazerem lá seu livre comércio, e etc e tal, e de ser mais industrializado e tal. Isso faz com que, então, as oligarquias vão se esvaziando e vão entrando em crise. Eu não vou falar da Revolução Mexicana pela questão do tempo, mas é uma revolução que vai ir contra as oligarquias. Pode falar, Rob, pode falar. Não, vai tranquilo, tem bastante tempo. É até as 8h30, acho então, que eles não têm aula depois. Se não me engano, né, gente? Então pode falar, vai tranquilo, não tem. Tá, então a Revolução Mexicana, ela vai vir, então, justamente de uma revolta em relação à perpetuação oligárquica. A gente vai ter um oligarca no poder por muito tempo, e isso vai desgastar as camadas sociais, né, que estavam em desacordo. Aí a gente vai ver crescer duas figuras. Primeiro a do Zapata, que vai ser no sul do México. O sul, ele era mais agrário, né, estava mais ligado, principalmente, assim, bem agrário. E o Zapata, ele vai começar a levantar a bandeira da reforma agrária, que a reforma agrária vai contra a ideia oligarca de grandes propriedades que vão ser da mão de poucos, né? A reforma agrária é justamente para tu conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso à terra, né? E que não seja concentrada essa terra. Do outro lado ali, né, no caso na outra metade, a gente vai ter o Pancho Villa. Ele vai ser justamente oriundo desses movimentos que eu falei antes de banditismo, que no caso do México aqui, isso é obviamente no México, né, vai ser o bandoleirismo. Então ele vai ser um bandoleiro, né, ele vai ter essa origem de bandoleiro, e ele vai estar mais no norte. O norte do México tinha mais uma pegada assim de industrialização. De qualquer forma, eles vão ser dois expoentes dessa revolução, né, dois expoentes da insatisfação com a perpetuação oligárquica. Aí o que vai acontecer? Esse Madero, ele vai ser um cara que ele vai tentar rivalizar com o oligarca, ele vai dizer assim, não, vocês me apoiam, né, Zapata e Pancho, vocês me apoiam nesse processo, eu subo no poder, e aí o que eu vou fazer é que eu vou fazer a reforma agrária, a gente vai pensar e tal, ele prometeu e tal, não sei o que, se fez, ele entra no poder, o Madero, e aí chega na hora e ele não quer saber de nada, né? Então ele não faz o que ele tinha prometido, né? Então ele tem um rompimento aí com o Zapata, com o Pancho e com quem estava ao lado deles. Isso faz com que eles tentem tirar o Madero do poder, né? Porque eles queriam fazer a reforma. Ao mesmo tempo, os oligarcas também queriam tirar o Madero do poder, porque eles queriam voltar para o poder. E aí eles até conseguem fazer isso, eles conseguem retomar o poder, mas logo depois, tanto o Zapata e, enfim, os movimentos que se criam, né, a Revolução Mexicana vai ser um movimento, vocês podem ver no muralismo mexicano, vocês podem ver muitas representações que são muito bacanas dessa época também. A gente vai ter então vai ser um movimento, né, uma revolução, né, que vai, então, garantir que o Madero saia e eles consigam o poder. Só que o que acontece?
tanto o Zapata como o Pancho Villa, eles não vão querer ser, tipo, presidentes, entendeu? Eles não vão querer assumir a cadeira presidencial. Eles até têm uma foto, que é os dois, assim, tipo, lá no palácio. E aí, a gente tem, tipo, a foto deles, eles vão lá e eles acabam saindo, né? Tipo, eles não querem o poder no sentido presidencial. E isso vai fazer, enfim, isso vai ter uma repercussão, eles vão continuar, né, com outras questões, só que a Revolução Mexicana, ela vai apresentar, então, tanto uma lei agrária quanto a Constituição de 17. Constituição de 17, até segunda ordem, pelo que eu lembro, ainda é a Constituição que vigora, né, então é uma Constituição que vai ser bem antiga, né, como vocês podem ver, e vai ter várias questões importantes. Vai ter tanto jornada de trabalho, por exemplo, que eles vão instituir, como também o reconhecimento do direito dos indígenas às terras ancestrais, né? Então, as terras que já eram deles. Então, a gente vai ter aí uma mudança, mas assim, não é como se fosse. Assim, vai ter um caráter progressista nesse sentido de rompimento com as oligarquias, mas a gente vai ter ainda muitas estruturas que vão se manter. Essa é a Revolução Mexicana. Aí, por fim, a gente vai ter outros dois processos, tá? A gente vai ter o populismo, ele vai ser com base em líderes carismáticos, tá? Tem muita discordância, vou dizer pra vocês assim, em questão de historiografia, de tipo, quem é realmente populista? Fulano é populista, Beltrano foi populista. Tem uma banalização atualmente, tipo, fulano comeu um salgado na rua, ele é populista, sabe? Tipo, aquelas coisas assim, meio que a gente vê acontecendo. Pode ser, assim, uma ação populista? Pode. Porque o que é o populismo? A ideia é um líder carismático, né? Então, um líder que vai ter carisma, né, com a população, e ele vai ter um discurso que vai ser voltado para as classes populares no sentido de, tipo, de dar uma esperança, né, sei lá, de dialogar com as classes populares, que muitas vezes, como a gente estava vindo de uma tradição oligarca, não tinha essa preocupação de falar com as classes populares, né, e de falar sobre os anseios, né, de conversar de fato. Então tem essa ruptura, né, porque vai ter um líder que vai falar com as classes populares, mas que não necessariamente vai se voltar contra os demais setores, né? Ainda vai ter uma relação com os outros setores, né? Então não é assim, tipo, não é um socialismo. Isso, tem muita ligação. Inclusive tem gente, a Jenny falou ali do Vargas, tem gente que não usa populismo ou gosta de trabalhar com a ideia do trabalhismo, né? Que são líderes que vão pensar a questão do trabalho, né? E o Vargas seria um desses casos. Cada caso vai ter as suas especificidades, né? A gente vai ter um dos maiores ícones do populismo, o Perón, que é na Argentina, né? Mas ele tem essas similaridades, principalmente também com essa próxima coisa, que é a defesa dos interesses nacionais. Então, o Vargas vai ter aquela coisa, né, do petróleo é nosso, vai ter a questão de querer defender as indústrias e tal, que vai ser mais ou menos também uma ideia populista, né, assim, dentro desse conceito de populismo, de tentar defender de ter uma ideia nacionalista, né? E aí a gente pode pensar de novo da questão das oligarquias, né? É um processo que as oligarquias, elas queriam exportar, né? Produzir para exportar, para ficar dependente, de certa forma. E aí seria uma contraposição. É uma contraposição absoluta? Não é. A gente vê que, tipo, não é como se foi pensado posteriormente que era assim um socialismo, né? Não quer dizer, né? Não é assim um rompimento necessariamente, não é anticapitalista, entendeu? Não tem esse viés que vai se pensar, por exemplo, com as ditaduras latino-americanas. A gente vai ter, por exemplo, no caso da Argentina, vai ser realmente quem vai ser deposto vai ser o Perón. Porque aí se criou uma ideia de que ele ia ser uma revolução socialista, etc e tal. A gente tem isso com o Vargas também, né? Que é, assim, é uma disputa de memória, muito também, né? Mas muitas pessoas acreditam que o Vargas, ele era um super socialista e tal. E não é assim, né? A questão é do trabalhismo, da questão de ser um líder populista, de conversar com as classes populares, não quer dizer que era uma pessoa que era anticapitalista. Inclusive, vai ter vários traços ainda de capitalismo, né, no Brasil. Isso não vai mudar em nenhum momento. Mas a questão é, então, que a gente vai ter
paralelo ao processo de populismo, a gente vai ter os Estados Unidos apavorados com a questão do comunismo, né? Que isso aí a gente sabe que eles estão apavorados até hoje, né? Os Estados Unidos têm esse medo, assim, né? Esse fantasma lá, o fantasminha do comunismo tá sempre rondando, etc e tal. Nesse momento, vai ser um momento de Guerra Fria, disputa ideológica muito forte, então precisava ocupar todos os espaços possíveis do globo para mostrar, né, para ter uma mostra de poder, para ter mais poder efetivamente. A gente vai ter a Revolução Cubana, que aí sim vai ser uma experiência que vai fugir do espectro, e aí eles vão ficar apavorados que isso poderia acontecer em qualquer outro lugar da América Latina, e vai se desenvolver, por exemplo, a Operação Condor. E isso vai fazer com que os Estados Unidos, eles tentem, como eles sempre tentaram, desde lá da doutrina Monroe, eles tentem fazer como se fosse, tipo, tomar conta, né, da América Latina, né? Então, os Estados Unidos vão ser os primeiros, assim, em muitos casos, a reconhecer a independência das Américas, né, dos diferentes lugares, porque eles tinham interesse ideológico. E esse interesse ideológico, ele vai continuar. Só que eles vão ter, cada vez, uma faceta diferente. No caso das ditaduras, os Estados Unidos vai influenciar diretamente, né, tanto como parte estrategista, quanto com influência, quanto com economia. E isso vai fazer também parte de um processo do interior dos países, né? Então a gente vai ter na Argentina, o Perón, ele vai ser deposto, entra esqueci o nome. A Evita vai ter, então, essas diferenças aí. A Argentina é um processo um pouco mais, tipo, vai e volta, mas depois de um tempo vai ter a institucionalização da Argentina, da ditadura da Argentina, que vai durar de 76 a 83. A gente vai ter muitos relatos de violência, né? A gente tem lá as mães e as avós das Praças de Maio. A gente vai ter a questão da Guerra das Malvinas envolvidas no meio, né? Que vai ser da Inglaterra com a Argentina pelas Malvinas, isso também é outro capítulo, mas que também vai ser uma tentativa do poder ditatorial de também mostrar um poder, né? A gente vai ter daí a questão lá do Maradona, por exemplo, né? Mas enfim, é um parênteses. Então a gente vai ter esse processo ditatorial argentino que vai ser um processo que no início ele é meio vai e volta, mas depois ele se estabiliza com violência, né? Com uma ditadura. No Uruguai a gente vai ter principalmente a figura lá do Bordaberry, né? E aí a gente vai ter tanto a questão dele, assim, como uma centralização de poder. No Uruguai a gente vai ter os Tupamaros também, que vão fazer o contra. E o Uruguai, ele, assim, por falar pra vocês, as questões que eu lembro de vestibular que caíram ditaduras latino-americanas, no meu ano caiu uma que tu tinha que relacionar, tipo, o país com o nome do presidente. Era uma coisa assim, se eu não me engano. Meio, né, tipo, meio beleza, assim, né, mas assim, então talvez saber uns nomes de presidentes ajudem vocês a fazer essa associação. Às vezes pode ser que apareça um texto aí fale lá do Pinochet, saber que ele é do Chile, né, pra entender qual é o processo, mas no Uruguai, geralmente, pelo que eu lembro, pode ser talvez que caia os Tupamaros, enfim. A gente tem o Brasil também, né, gente, que eu não botei aí por questões de que vocês tenham uma revisão sobre o Brasil. E aí o Chile também, que é um caso bem emblemático, né, que é a deposição do Allende. O Allende, sim, tinha um projeto mais socialista de poder, o Allende vai acabar resistindo, o Allende acaba falecendo, e entra o Pinochet no poder. O Pinochet vai ter muita ligação, assim, com a questão do neoliberalismo, né, e aí os Chicago Boys, que tem a ver também com o ilustríssimo ministro que eu esqueci, o Paulo Guedes, né, que ele vai ser lá da formação dos Chicago Boys, etc e tal, que é esse Chile que há alguns anos está colapsando pela forma com que eles lá, desde a ditadura, estão montando e pensaram um país que é um país que vai ser esse neoliberalismo enlouquecido, assim, né, um neoliberalismo muito neoliberalista, de fato, né, e aí a gente está vendo como é que está acontecendo esse processo, né, agora no Chile eles conseguiram finalmente fazer, né, mudar a nova constituinte e tal, mas é um processo que vem justamente daí, né, e aí que o senhor Guedes gosta tanto, mas que pelo visto não deu muito certo, né, mas enfim, Chile, Pinochet, né, e
de novo, uma ditadura bem, não sei se dá pra falar que uma ditadura não é, assim, violenta em si, né, mas assim, que vai ter muitos relatos de violência também. Sim, processo de previdência e tal é absurdo lá no Chile, né, de aposentadoria. Eu tive a oportunidade de fazer pela URG, gente, o intercâmbio lá no Chile, né, eu passei morando lá um tempo. E é bizarro, assim, tipo, pessoas com 80 anos tendo que fazer faxina porque não tem dinheiro para se sustentar. É surreal, assim, o sistema de previdência deles é bizarro. Tipo, tu ganha 20% do que tu ganharia, né? Umas contas absurdas, assim, é surreal. Tanto que as pessoas não se aposentam, porque não tem como, ou pagam plano privado, quem tem dinheiro, que normalmente não é muita gente. Ou continuam trabalhando, assim, com 60, 70 anos, continua trabalhando direto. Mas a gente, depois que a Roberta falou, acho que isso foi ótimo ali, algumas coisas, que essa questão que eles já perguntaram, foi uma questão até interessante, assim, que eles fazem essa analogia do que é certo. Era uma questão que, se eu não me engano, era 3 opções, e aí tu tinha que escolher o que estava entre certo, qual delas era correta, assim. E uma coisa que caiu foi na Argentina os voos noturnos, tá, gente? Foi uma prática de violência também muito, muito comum dentro da Argentina, que as pessoas eram sequestradas, não, presos políticos, eram levados de avião para andar dentro do oceano, fazer uma viagem do oceano, e eram jogados no mar para ser assassinados. Então, é bem complicado. Outra coisa que eu queria falar dessas questões da ditadura, gente, é para a gente entender que existem 2 tipos de ditaduras na América Latina, que vai ser essas que a Roberta falou, que é a ditadura da América Latina, as chamadas ditaduras do Cone Sul, mas também, que é a mais comum, inclusive, que inclusive até os dias de hoje acontecem bastante na América, e por isso leva o nome de ditadura bananeira, porque são países normalmente que são exportadores clássicos de banana, mas principalmente na região do Caribe, tá? Então é muito comum existir, talvez os maiores nomes que a gente tem é o Rafael Trujillo, dentro da República Dominicana, e o Papadoc também dentro do Haiti, mas tem várias pessoas, a própria Nicarágua, quando a gente tem a Revolução Sandinista e tudo isso, El Salvador, há pouco tempo atrás, também tinha o outro, porque são sociedades que praticamente não têm uma construção política baseada dentro da democracia. Então, ainda existe, é muito fácil dar um golpe, é só a gente observar o Haiti há pouco tempo atrás, que teve o presidente assassinado, entendeu? E agora tem uma junta que deu um golpe militar lá. Então, são sociedades que ainda têm uma dificuldade muito grande, principalmente por causa da interferência externa, neoliberal, de exploração dessas populações. É muito comum se manter esses governos centralizados, normalmente no que a gente chama de ditaduras carismáticas, porque não é uma instituição como acontece aqui nas ditaduras do Cone Sul. Quem assume aqui é o exército, tá? Quem assume é o exército no Brasil, é o exército na Argentina, é o exército meio figurado com essa questão carismática do Pinochet no Chile, mas é uma instituição que toma o poder. Em compensação, nessas localidades, instituições, né? Não é instituições, é uma figura carismática. Então, a gente pode falar, o Papadoc nem era, Papadoc e Baby Doc, depois que era o filho dele. Papadoc nem militar era, ele era um médico, certo? Então são figuras que são carismáticas, tá? E criam ditaduras em cima desses governos. Então é interessante só de citar, caso apareça para vocês, mas normalmente é muito comum dentro da região do Caribe, por isso o nome de ditaduras bananeiras. A própria Cuba, anterior, com o governo do Bautista, era uma ditadura bananeira. Então, um exemplo, antes da Revolução Cubana, em 59, ela era uma ditadura bananeira, que era praticamente um quintal dos Estados Unidos, certo? Desculpa, mais alguma coisa que tu quer falar? Não, é isso, pode seguir, foi tudo. É isso. Então, gente, começar aqui, não vou me estender muito, porque também acho que vocês descansarem um pouco a cabecinha de vocês, mas muito do que se assemelha no processo da divisão étnica que a gente vê dentro do processo da América, aqui na África, então, é maior ainda. Então, tipo, uma quantidade gigantesca de localidades, com estados, inclusive, bem formulados. Esse mapa aqui que a Roberta colocou muito bem, inclusive, demonstra a quantidade de diferença étnica e linguística do continente africano, e podemos dizer que é maior que isso ainda.
certo? Se a gente for pegar de línguas, culturas diferentes, subdivisões, ele acaba sendo maior e mais fragmentado. E todo o processo que a gente conhece, que depois a gente vai observar do que a gente chama de colonização do continente africano, em nenhum momento vai respeitar essas diversidades étnicas. E isso vai ter reflexo até os dias de hoje dentro do continente africano. Então, a gente dentro do continente africano, e a gente, como falou a Roberta, que seguiu muito bem o processo do livro de História da África do Rivair, não se trabalha a África como um períodos, entendeu? Ele não vai trabalhar como, por exemplo, África medieval, África pré-colombiana, África colonial. Vai ser trabalhado civilizações e nações preponderantes em cada região geográfica da África. Então, vocês podem observar que a gente vai trabalhar, por exemplo, região transsaariana, é uma região da África. Eu vou voltar normalmente para esses mapas aqui e vou mostrar para vocês onde é que fica mais ou menos essas regiões que a gente está falando, certo? Porque são regiões que mais ou menos dialogam entre si dentro desse escopo gigantesco de étnico que a gente vê nesse mapa no continente africano. Então, gente, os povos da Núbia e do Índico, tá? Que mais ou menos pegaria essa região daqui, ó, tá? Desde o Egito aqui em cima até o Oceano Índico aqui embaixo. Então, seria mais ou menos de toda essa região. Ok? Belezinha? Desde aqui do Egito até aqui embaixo. Tá? Só para vocês observarem e se identificarem no que a gente está trabalhando. Primeira delas, na realidade, a gente podia trabalhar de Egito, né? Mas como a gente já teve revisão de Egito aqui com vocês, lembrando sempre que Egito fica no continente africano, é uma civilização africana, e automaticamente são de pessoas africanas. Então, quando vocês veem um egípcio branco, você já tem um pezinho atrás no processo que está resumindo do que eles estão falando. Esses dias eu postei no Instagram, gente, até alguns de vocês são meus seguidores, não estou fazendo propaganda para vocês seguirem, mas eu postei no Instagram esses dias para vocês uma de mortalhas, de feições de pessoas que ficavam nos túmulos dos egípcios, e todas as fisionomias de pessoas negras, certo? Então, pensem nisso, nós estamos falando de egípcios, nós estamos falando de uma população negra e africana, sempre, tá? O resto é eurocentrismo. Núbia, tá? A Núbia vai fazer contato direto com os egípcios, inclusive sendo domado em um momento, por conquistado em um momento para eles. A Núbia fica um pouco abaixo do Egito, tá? Também era pertencente dessas civilizações hidráulicas que eram dependentes das cheias e das secas do Rio Nilo, e também em um momento, a 25ª dinastias que a gente vai ter do egípcio são de núbios, são de pessoas da Núbia, certo? E a gente vai ter como duas grandes cidades, que vai ser desses dois grandes reinos que a gente vai ter na Núbia, que é a cidade de Napata e também a cidade de Meroé, tá? Os hebreus na época também eram negros. Os hebreus eram o que a gente chama de povos semitas, tá? Povos da região do Crescente Fértil, ali do Oriente Médio. É as mesmas feições que tu vai ver na Síria, as mesmas feições eram muito semelhantes aos hebreus, tá? Inclusive até os dias de hoje, se não são os hebreus vindo na diáspora, vindo da questão da migração para Israel, de volta do sionismo, que são de origem europeia, a maioria dos israelenses, são de feições árabes, certo? São de feições daquela região do Turcas, daquela região do Crescente Fértil, certo? O reino de Axum, gente, o Axum, eu nunca consigo falar direito o nome desse, Axum, se fala Axum, eu nunca sei se é Axum ou Axum, mas eu falo Axum, tá? Que fica no norte da região da atual Etiópia, são herdeiros diretos da tradição de Meroé. Essa parte do continente africano, ele tem uma particularidade, sempre lembrem de Axum e da região da Etiópia, como os únicos que têm como herdeiros o cristianismo africano, e é o cristianismo muito vinculado ao Velho Testamento, certo? Então, gente, eu vou mandar depois os documentários para vocês sobre Axum, é o que eu mais gosto, porque é fantástico que é essa civilização, tipo os judeus, exatamente. Inclusive, o mito de origem de Axum é que a dinastia, que seria a dinastia criadora de Axum, é filho da rainha de Sabá, e o
como é que é o nome dele? O Salomão, certo? E depois migrou para essa região e todo. É o Velho Testamento. O Velho Testamento é a Torá, que é o livro dos Hebreus, certo? Seria a história dos Hebreus, do povo hebreu. E o Novo Testamento é o cristianismo, certo? Gente, uma sociedade hierarquizada e complexa, onde o grande rei seria o Negus, vão ter contato com o Império Romano Oriental, inclusive se diz muito que a lenda do Preste João, que seria um reino cristão no continente africano, foi originário da própria sociedade de Aksum. A partir do século IX, então, a gente vai ter a presença muçulmana e vai diminuir a influência cristã, porém, a partir do século XVIII, XII, a gente tem a expansão desses domínios. Uma curiosidade de Aksum, por exemplo, o Rastafari vem do mito do Aksum, do cristianismo de Aksum, certo? Inclusive, tem uma história muito bizarra, que quando estava no auge do reggae, Bob Marley, ali nos anos 70, o rei, o imperador, que inclusive é divinizado por muitas pessoas dentro do Rastafari, que seria um herdeiro de Jesus Cristo, certo? Teria uma ligação direta com Jesus Cristo, o Hassan Salesi, alguma coisa assim, eu não lembro. Ele vai até a Jamaica, numa missão diplomática, e ele chega lá e tinha uma multidão, e o cara não estava entendendo nada. Tipo, ele era Deus para os Rastafari. Então foi uma história muito louca. Assim. E o reggae tem, tanto que as cores do reggae é o quê? As cores da Etiópia, certo? Não é as cores da Jamaica. As cores do reggae é a cor da Etiópia. O Sudão Oriental, gente. Então, 3 reinos vão também converter-se ao cristianismo, mas também nessa região a gente vai ter um controle muito forte dos muçulmanos. A gente vai ter 3, gente, é muito comum a gente observar em todo o continente africano isso, a disputa entre as religiões locais, normalmente animistas, ou seja, vinculada aos animais, às localidades próximas, o cristianismo e o muçulmano, o islamismo. Tu vai ver isso muito frequente em todas as localidades, principalmente do eixo transsaariano e do sul do continente africano, mas em toda a África a gente vai ter essas disputas religiosas e, obviamente, esses cristianismos adaptados às localidades em si. Por exemplo, o cristianismo etíope vai trabalhar com a ideia do mel e não do vinho, porque se usava muito mais o mel nessa localidade como uma coisa sagrada. Então, é muito interessante a gente observar a adaptação de religiões monoteístas para cada localidade. Os Suali, que vão ser árabes que vão migrar, principalmente com as populações banto do litoral índico, do Oceano Índico, vão ser grandes comerciantes, tá? A rede comercial do Oceano Índico com as populações árabes, inclusive agora, hoje em dia, se estuda muito mais isso, com o desenvolvimento da escrita nessa região, tanto do comércio na costa africana do Oriente, quanto também no comércio muito forte, tanto com a Índia, mas também com as populações da Península Arábica. Além de tudo, talvez o maior desses estados que a gente vai ter vai ser o estado de Zimbábue, tá? O Grande Zimbábue, que vai ficar na região dos Shonas, da população étnica dos Shonas, que tinha origem do tronco linguístico banto. Depois a gente vai ver um pouco essa diferenciação, o que é importante. Um estado centralizado, principalmente na região de Minas, tá? De Minas de Ouro, sobretudo, que vão disputar muito fortemente a região com os portugueses, certo? Que vão tentar migrar para essa região. O Grande Zimbábue fica onde fica o Zimbábue hoje, mas também o Moçambique, toda essa região também que faz entre a costa e o interior do sudeste da África, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Só para vocês observarem aqui o que a gente está trabalhando como Núbia, tá? Onde fica Aksum, por exemplo, vocês podem observar Aksum, Axum, certo? Beleza? Certinho? São civilizações que a gente chama de civilizações do Rio Nilo. Eixo transsaariano, gente. Por que eixo transsaariano? Por que se chama essa região assim? Porque ela vai pegar povos que ficam no norte da África, certo? Da região do Maghreb, que a gente conhece, e povos que ficam no Saara, no deserto do Saara, e abaixo do Saara. Essa rede, a gente nunca pode achar o Saara como algo que separa. Pelo contrário, o Saara é um local de fluxo
constante, cultural, econômico, político, certo? Então, por isso que a gente coloca todos esses reinos que vocês vão observar aqui, e são talvez o reino que mais cai na prova da URGS, é essa região, sobretudo a região abaixo do Saara, certo? Que vai, porque ali estão os principais estados que a gente vai ter anterior ao processo do contato com os europeus, vai ser nessa região, o Império do Mali, o Xangai e o Império de Gana, depois eu vou mostrar para eles, então praticamente um é descendente do outro, mas é muito importante vocês saberem onde é que fica mais ou menos essa região. O Maghreb, então, gente, essa região do norte da África, a gente vai ter uma progressiva diminuição cristã desde os tempos romanos, tá? Mas, durante o avanço, principalmente do islamismo, a gente vai ter o controle do Islã nessas populações que a gente chama de berberes no norte da África, tá? Principalmente figurando com uma lenda de uma figura extremamente importante, que seria a Kahina. A Kahina é uma guerreira dessa região do Maghreb, que luta contra tanto o politeísmo, mas também, principalmente, contra o cristianismo nessa região. Então, a Kahina vai ser uma descendente desses processos. As rotas do Saara, entre o Maghreb e as regiões do deserto, e ficam aqui. Se vocês gostam de Duna, vocês já viram Duna, o filme? Algum de vocês? Duna é muito semelhante às populações Tuareg, que são esses povos seminômades que ficam realizando os processos de caravanas no deserto do Saara. E é muito baseado nos Tuareg. Inclusive os mantos azuis que tem no filme, eu vi o filme. E os olhos claros, que é uma população que tem, na sua origem, além de terem a pele negra, os mantos azuis, e Tuareg quer dizer, na língua deles, pessoas azuis, porque o manto, a cor, acaba se fixando na pele, então eles são negros, mas azulados um pouco a pele também, e os olhos claros. Então, a população é muito interessante a gente ver essa ligação da literatura também, baseada nessas populações. E eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, eu acho fantástico a história dos Tuaregs, vale a pena vocês conhecerem. Vou mandar também o documentário sobre os Tuareg e as populações dos desertos para vocês. Agora, sobre trabalhando com essas populações subsaarianas, ou seja, abaixo do Saara, tá? Que tem ligação direta com o Maghreb, por causa desse eixo comercial, e automaticamente ligação direta também com esses comerciantes do eixo do Saara, né? Que fazem principalmente os Tuareg. O Império de Gana, tá, gente? Que vai ser o primeiro. O Gana seria esse principal, seria o chefe dessa população. É difícil a gente já trabalhar com a ideia de reino, imperador, porque não é a mesma coisa que a gente vai ter dentro do continente. Não dá para a gente transpor essas associações eurocêntricas para dentro do continente africano, certo? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Então, o grande líder do Império de Gana era o Gana. Vai ter um culto chamado Wagadu, que seria um culto animista dessa região, tá? O declínio vai estar ligado principalmente a populações que já têm um certo contato com o islamismo, então o islamismo vai adentrando dentro desse território, o que vai levar a um enfraquecimento do poder do Gana e desse culto animista, certo? E a partir disso a gente vai ter um declínio no século XI e, por consequência, surge o surgimento de uma nova população, tá? Essa população vai ser o antigo Mali, que de todos vai ser o principal império mais duradouro e mais rico, certo? Que a gente vai ter o homem mais rico de toda a história da humanidade, vai ser como é o nome dele? Mansa Musa, que vai ser o líder do Império do Mali, certo? Conhecido até os dias de hoje, que se conhece, é o maior, a pessoa mais rica, tá? Mais que Bill Gates, mais que todos, mais. O Elon Musk era um chinelo perto do... O Elon Musk tomava cerveja do Paulista aqui perto do Mansa Musa, que estava no Moinhos ali na... Como é que chama? Roberta, que frequenta muito ali, como é que chama, Roberta? Padre Chagas. O heterotop falando, né? O heterotop falando. Tá, gente? Então tá, após o fim do Império de Gana, a gente vai ter essa disputa na região, principalmente vinculada aos processos religiosos, tá? A gente vai ter a fundação do Estado de Mali pelo Sundiata Keita, inclusive é um livro muito legal, eu adoro, é o Leão e alguma coisa, posso mandar depois para vocês, que é a história
digamos assim, não tanto. Esse cara foi um dos principais, é que para vocês observarem, por exemplo, o antigo Mali era muito mais poderoso nesse momento do que qualquer reino europeu, entendeu? Nós estamos em Idade Média aqui, o antigo Mali vai até o século XIV, ele era muito mais, nem que eles quisessem, eles poderiam conquistar o ouro europeu dessas populações africanas nesse momento. Aliás, gente, é uma coisa que eu vou falar para depois, os europeus nunca adentram um território africano antes do século XIX, tá? Que é uma coisa que a gente pensa, colonização da América, os europeus nunca adentraram o continente africano antes do século XIX, certo? Só o Império Romano, mas nem para essa parte de baixo, não, só ali na parte do Maghreb mesmo. Então, dentro do antigo Mali, a gente vai ter a fundação desse Império do Mali, certo? Islamismo, também sendo essa troca de uma cultura politeísta para a centralização do Estado islamista, um exército em controle de ouro da região, mas a gente vai ter um enfraquecimento, principalmente da desestruturação das antigas formações animistas que a gente vai ter, dos lados, dos sacerdotes, das elites animistas vão entrar em conflito com o islamismo cada vez mais presentes, principalmente com essa ideia de matrilinearidade, muito comum no continente africano. Os próprios tuaregs que a gente estava falando anterior, o próprio culto à Caína, vocês estão vendo também lá do eixo de Aksum, onde tu tem a família, a dinastia vinculada à rainha de Sabá, tá? Não a Salomão, mas a rainha de Sabá. Então, observem como a mulher tem todo esse processo de vincular essa localidade. O ouro africano, ele não vai ser saqueado, gente, até o século XIX. É isso que a gente está falando para vocês. Essas populações, elas não vão ser saqueadas. O que vai ser? O produto que a gente vai ter mais sendo um produto, né? É meio absurdo de chamar assim, mas o que vai ter o maior interesse dos europeus no continente africano vai ser nas pessoas. Tráfico de escravizados. Não vai ser no ouro. O ouro, obviamente, vai, mas não vai se ter uma extração, por exemplo, como se tem nas Minas Gerais aqui no Brasil, ou nas pratas do Peru. Isso não vai acontecer na África, nesse momento. A partir do século XIX, sim, a gente daí tem uma exploração de matérias-primas a partir do imperialismo. Mas nesse momento não vai ter. Ok? Entendido? Não por falta de interesse, que eles não conseguiram adentrar. Isso vocês têm que entender. Esses estados eram muito fortes, eram populações muito fortes. O que acontecia? O que aconteceu a partir do século XIX? Que a gente tem um desenvolvimento armamentista muito forte das potências europeias e a possibilidade também tecnológica, inclusive química. Muitos dos europeus não conseguiam entrar dentro do continente africano. Existe, sobretudo na região do centro da África, uma mosca chamada tsetse, que é a chamada mosca da doença do sono. E essas populações brancas, elas não conseguiam, não tinham as técnicas para adentrar esse território. Então, existiam diversos fatores que levam à não conquista desse continente. Então, vocês têm que entender isso. Essa superioridade europeia que tanto pintam, ela acontece, e aí realmente acontece a partir do século XIX. Anterior a isso, muito pouco. Certo? Beleza? O que a gente vai ter, eu vou explicar depois para vocês, é uma conexão dos portugueses com o reino do Congo. Mas é por interesse do tráfico de escravizados. Não por uma conquista. E não era uma independência portuguesa. Certo? Não existia um estado português como existia no Brasil. Existia feitorias portuguesas pelo litoral, fortes portugueses pelo litoral, para realizar as trocas de escravizados, principalmente com os africanos, certo? Já vamos explicar, Dino, já vou explicar porque isso é uma coisa que confunde as pessoas e a gente tem que explicar direitinho como é que acontece essa questão do tráfico de escravizados, tá? Deixa eu terminar esse fator aqui do eixo transsaariano, porque o próximo slide trabalha mais com essas populações que foram escravizadas e o processo de escravidão dentro do continente. Aí eu explico melhor para vocês. Então, a partir do quinto, a gente vai ter, depois que enfraquecido o antigo Mali, a gente vai ter a tomada do Império de Xangai, tá? Com a cidade de Gao, principalmente, Soni Ali, que seria o grande líder, tá? O que a gente vai ter, o Ali, se eu não me engano, é o grande líder desse Império Xangai. Politeísmo, ou seja, tu já tem um conflito que ocasionou principalmente com o antigo Império do Mali,
certo? Então o politeísmo volta a ser predominante na região, unificação do império, a gente tem a volta com Askia Muhammad ao Islã, uma elite muito forte, e a população, sobretudo cosmopolita. É dentro do Império de Songhai que a gente vai observar, por exemplo, já tinha no Antigo Mali, mas um grande desenvolvimento de universidades muçulmanas. A mais famosa de todas, certamente, é a de Timbuktu, certo? Que é lindo, vocês podem botar até as catedrais, é uma civilização fantástica, eu amo demais. Estudar sobre essa região vale muito a pena. Aqui eu coloquei uns mapinhas para vocês observarem, gente, cada um, tá? Primeiro, Império de Gana, tá? Como vocês observam, uma região bem menor, tá? O Império do Mali, o quanto já é bem maior, e depois o Império de Songhai, tá? Como uma extensão desse Império do Mali. Ok, gente? Vocês têm que entender que dentro essas localidades, esses estados imperiais que a gente está chamando aqui, existiam diversas etnias. Isso faz também ter essa estabilidade dentro dos próprios governos. O mundo atlântico, gente, agora sim, tá? Essa região do Senegal, a gente vai ter disputas de unidades políticas, com elites ligadas a essas tradições animistas, o Jolofo, por exemplo, é muito famoso dentro dessas regiões, vai ter um contato muito forte, num primeiro momento, com os portugueses, que vão na ilha de Cabo Verde, na região ali, ilhas litorâneas dos Atlânticos. Quando o Islã passa a ser religião oficial, certo? A partir desse momento, no século XVIII, estrutura social piramidal, ou seja, uma estrutura social que se tinha, uma hierarquia social, vai surgir o estado de Kabuki, redes e relações de poder também com outras etnias da região. O Golfo da Guiné, que talvez seja para nós aquele o mais importante a gente observar, desses todos que a gente vai ver junto com o Reino do Congo, que é principalmente dessa região que vem os escravizados para o Brasil, a gente vai observar que são diversos reinos nessas localidades, tá? Instituições monárquicas entre os povos de língua iorubá, de herança iorubá, mas com reinos independentes politicamente. Tu tinha, por exemplo, o reino do Benin, o reino do Daomé, todos tinham mais ou menos uma estrutura cultural muito semelhante, mas cada uma diferente da outra. O Benin vai ser dominante nessa região, do século XIV ao século de ações com os europeus, um sistema de troca com os europeus muito forte nesse momento, e é dentro desse sistema de negociações com os europeus que surge e se fortalece um grande reino de capitalização de escravizados, que é o chamado Reino do Daomé. Tá? O Reino do Daomé vai ser fundamental para esse processo de escravidão, porque o que acontece, gente? É isso que eu queria conversar com vocês. A escravidão no continente africano, de tomada de pessoas a partir de uma derrota, de um conflito, ou seja, como espólio de guerra, era muito comum desde a antiguidade, não só no continente africano, como também na Europa, o próprio continente. Gregos, os romanos se utilizavam disso. Só que o que acontece? Quando esses reinos têm contato com os europeus, lembrando que os europeus estão dentro de um sistema de capitalismo, a gente tem a modificação desse sistema de escravizados. As pessoas eram escravizadas pelos próprios reinos da Daomé, por exemplo, eles eram capturados e levados para serem trocados pelos europeus. Só que essas pessoas estão sendo colocadas dentro de um sistema que não é originário deles, que é o do capitalismo. E outro fator que vai ser importante, que é o que diferencia essa escravidão moderna para a escravidão antiga, que é o que acontecia dentro do continente africano, é o racismo. Certo? Então são duas coisas que vocês têm que sempre ter em mente, gente. Tá? Houve escravidão na África? Houve, amplamente utilizada, em todas as localidades, certo? Só que elas não estavam, e não estou dizendo que isso é menos ruim, tá? É ruim também, tá? Mas faz parte da cultura dessas populações. Mas os horrores que a gente viu da escravidão transatlântica durante o processo, desde o século XV até a abolição da escravidão aqui no país, é vinculado a outros fatores, que potencializa muito mais os horrores da escravidão. Então são coisas que a gente tem que ter cuidado, certo? Entendido que a galera ficou perguntando ali pela questão da escravidão? Entendido, gente? Ótimo. Os Ashanti, então, que talvez vai ser um dos povos mais importantes da região, principalmente da região da colonização inglesa, no final da colonização inglesa, vai ter uma aliança a partir de política matrimonial, pressão diplomática,
comunidades com diferentes estatutos de lei, são grande parte agrícolas, mas vão ter a mudança de composição coletiva para o organismo centralizado, principalmente através do contato com os europeus da Inglaterra, tá? Essa região do Império Axante vai estar vinculada, a Confederação Axante, não é Império, a Confederação Axante vai estar vinculada principalmente com a colonização inglesa. O Golfo da Guiné vai estar muito com os portugueses, mas aqui no Axante com os ingleses. O Reino do Congo, ou Ndongo, tá? Vai ter essa substituição ao chefe local, o Grande Congo, esqueci o nome como é que era a liderança, tá? Mas a partir do século XIX, por influência do século XV, por influência dos cristãos, a gente vai ter a figura de um rei, inclusive, vai ter um rei africano, cristão, no Reino do Congo, e dentro desse Reino do Congo vai ser um local de grandes relações fortes com Portugal e, consequentemente, um grande processo de escravidão das etnias Banto, certo? O Reino do Congo, como estado do Reino do Dahomey, vai ser outro reino de grande captação do processo escravocrata, certo? Grande fornecedor de escravizados para os portugueses. Não é à toa que os dois principais portos de Portugal ficam nessa região. A cidade de São Sebastião de Luanda, se eu não me engano, São Jorge de Luanda, São Sebastião de Luanda, alguma coisa assim, que é a cidade de Luanda, hoje em dia, e no Reino que fica na Angola, tá? Que é a região do Reino do Congo nos dias de hoje. E a região do Reino do Dahomey vai ter o São Jorge da Mina, certo? Inclusive, os negros Mina, que chamavam, vinham dessa região dos reinos do Reino do Dahomey. E por último, gente, para trabalhar essa região mais ao sul, o Reino Zulu, tá? Boeres era como chamado os holandeses que colonizaram essa região no início do processo do Reino Zulu. A gente vai ter o sudeste da África, nessa região, sul e sudeste, um povo extremamente militarizado, principalmente com a figura central do Chaka, certo? Com muitos exércitos, muitas batalhas. O Reino Zulu, ele é tão forte que até o próprio Mandela é originário dessas etnias do Reino Zulu, que fica na região da África do Sul. Então, até hoje, se tem um conflito muito grande nessa região, com povos querendo essa independência da África do Sul, se separar, né, da unidade política da África do Sul, devido à diversidade política e à dificuldade que se tinha de entrar dentro desse território devido ao teor guerreiro dos reinos dos Zulus. Entendido, gente? Falamos para vocês aqui todos agora esses processos em cada região. Eu vou falar rapidamente para vocês, não quero me estender muito, tá? A gente pede desculpa de ficar aí mais tempo, mas trabalhar com vocês agora um pouquinho sobre o tráfico de escravizados, tá? Aqui mais ou menos alguma grande parte eu já falei para vocês, bastante coisa, tá? Diferente do que já havia da escravidão dentro do continente, a gente tem dentro do tráfico transatlântico as particularidades do racismo e do capitalismo. A diáspora africana, gente, que a gente já comentou de várias vezes com vocês, vai ter relação com as culturas que a gente vai ter. Por exemplo, tu observa, hoje a gente comemora, tudo bem, a gente comemora Nossa Senhora dos Navegantes, meio de canto, mas hoje é dia de Iemanjá, né? Iemanjá é uma orixá de origem iorubá, certo? É de origem iorubá, que é uma herança que se traz desse processo da diáspora africana, certo? Que vai ser depois relida, digamos assim, reestruturada pelo candomblé no Brasil e outras religiões, como o próprio Batuque aqui no Rio Grande do Sul, mas é uma santa de origem iorubá, certo? Que dentro do continente africano também vai ter outras histórias. Vai ser reestruturado. É muito interessante esse processo de leitura da cultura iorubá. Muitos, por exemplo, tu pega algum dos orixás, eu não vou me lembrar qual deles agora, não sei se é Ogum, certo? Ogum, que era uma liderança política dentro dessas etnias em reinos antigos, certo? E aí, dentro desse processo da diáspora, Xangô, exato, Xangô, e dentro desse processo da diáspora, ele vira um orixá, ele vira como se fosse uma espécie de santo. Então, são releituras que são feitas dentro do próprio Brasil, nesse processo da diáspora, e às vezes mesclam, a Umbanda, por exemplo, que mescla com cultos indígenas. Então, isso é riquíssimo. Então, essa questão da diáspora africana, elas estão mantidas dentro das comunidades
dos cativos, mas são relidos também com as próprias experiências que eles vão ter aqui dentro não só no Brasil, mas em nessas novas terras. Tanto que se tu pega dessas religiões de matriz africana, em cada local ela tem variações. Por exemplo, dentro do Haiti tu tem o voodoo, que é muito semelhante à ideia do candomblé, mas com cultos completamente diferentes. Mas é um processo de releitura desses cultos africanos e também em Yorubá. Tu tem a santeria dentro de Cuba, que também é a mesma coisa. Também um processo de releitura como o voodoo e também isso, porque são etnias diferentes e era muito comum escravizados de reinos diferentes, com cultos diferentes, virem para a mesma localidade. Então existe essa troca também dentro do processo da diáspora africana. Bueno, e as principais regiões que alimentam o tráfico transatlântico, tá, gente, vai ser a região da Costa da Mina, do Reino da Daomé, que a gente viu, os sudaneses, e também o Reino do Congo, com os escravizados de etnia Banto. Os sudaneses, que a gente pode traduzir por Yorubá também. Só para vocês observarem, gente, tá? Aqui, essa região dos sudaneses, aqui para o Brasil em específico, vai ser predominante no século XIX, tá? Dessa região de São Jorge da Mina. A região de Luanda vai ser no princípio da escravidão no Brasil, século XVI, XVII, XVIII. Principalmente XVII e XVIII, tá? Vão vir dessa região dos Bantos. Anteriormente era mais, não que deixam de vir, mas a prioridade é dessas regiões, justamente porque surge, o reino do Daomé, ele surge dentro, ele é um reino criado dentro desse objetivo do tráfico transatlântico, certo? Ok? Rapidamente, para a gente terminar, o último slide, para a gente terminar, tá, gente? Então, como eu tinha comentado para vocês, no século XIX a gente tem, daí sim, uma inserção dos europeus dentro do continente africano, certo? Principalmente no que a gente chama de imperialismo ou neocolonialismo, certo? Que não é a mesma forma de colonização que vai acontecer no Brasil no primeiro momento. Aqui a gente vai ter um neocolonialismo, esse imperialismo europeu dentro do continente africano, que vai ficar muito marcado principalmente pela partilha no Conferência de Berlim, com a partilha da África em 1880, onde literalmente eles vão repartilhar a África, tá? Eles vão picotar, eles não se importam em nenhum momento com aquele mapa que a gente colocou lá no início, e tocam uma cacetada de etnias, que inclusive muitas eram rivais entre si, e eles vão se utilizar dessa rivalidade em etnias, como eles se utilizaram no processo de conquista da América, para conquistar essas regiões, e aí sim, extrair a matéria-prima. Eles vão criar protetorados, braços de exploração econômica, o mercado para produtos de manufatura em excedente dentro dessa localidade europeia. Vai existir uma nova partilha, porque o que acontece em 1914, a Primeira Guerra Mundial, certo? Que justamente é por causa desses mercados que eles vão se pegar no pau. E aí, depois dessa reestruturação da Europa, eles vão reestruturar novamente a Europa, principalmente visando os recursos materiais. É que agora, Jenny, tu tem que observar que a gente está no final do século XIX e a Europa, dentro do desenvolvimento do capitalismo, tem uma disputa, uma questão bélica muito mais avançada do que os europeus, metralhadoras, a gente vai ter o desenvolvimento da aeronave, armas químicas, e tudo isso vai facilitar a inserção dos europeus dentro do continente, principalmente daí sim por uma preponderância tecnológica. Canhões, coisas do tipo, ok? Beleza? Então a gente vai ter um fortalecimento, essa segunda fase, com uma disponibilidade de recursos materiais e exploração humana. Dentro desse contexto, gente, eu quero que vocês, se puderem, dar uma olhada, o genocídio no Congo, o Holocausto do Congo. A gente fala muito do Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que realmente é absurdo e horrível, mas o Holocausto do Congo é surreal, e me veio muito essa semana o Holocausto do Congo. Eu posso mandar uma matéria depois para vocês sobre isso, mas me veio muito por causa do caso do imigrante congolês que foi morto no Rio, assassinado no Rio de Janeiro, né? E essas guerras dentro do Congo belga, que é o processo que a gente vai ver aqui, ainda influenciam muito, e esse cara saiu fugido de lá por causa desses conflitos, e veio aqui para o Brasil e é assassinado de maneira tão bárbaro quanto poderia ter assassinado dentro desse contexto. Então, esse caso me chocou muito essa semana. Eu acho que ele é uma síntese do que é a escravidão no Brasil. Assim, para mim, me bateu muito o caso desse cara.
e o quanto cai por si só esse caso, 2 mitos gigantescos. Primeiro, do brasileiro cordial, essa ideia de que o Brasil abraça todo mundo. Cacete, Brasil, se puder, pisa na cabeça, como a gente viu dessas pessoas, maltrata os imigrantes, sobretudo se eles são imigrantes de origem africana, negra, na realidade, haitianos, senegaleses, e a gente aqui em Porto Alegre muito convive com isso, né, e sabendo das comunidades que tem de imigrantes, aqui a gente observa diretamente esse processo, mas também africanos, também muito forte. Europeus abraçam, né, para variar, que a gente adora. Mas o outro mito que eu também, para a questão do mito da democracia racial, esse mito de que o Brasil vive uma festividade de raças, que aqui o racismo não existe, e que esses imigrantes, vários, eu tive a oportunidade, teve amizade com alguns, que dizem que é passado lá fora, chega aqui e é completamente diferente, até mais forte, em localidades que eles viveram já, questão racial, né? Então, esse caso, para mim, foi uma síntese muito forte essa semana, e se para mim, que sou branco, me bateu assim, eu imagino para a população negra, as pessoas pretas aqui do Brasil, deve ter batido ainda mais. Mas, bueno, então de 45 e 60, a gente tem um fortalecimento dos nacionalismos africanos, tá? Principalmente no processo pós-Segunda Guerra Mundial e das lutas dos movimentos de descolonização. Se o mundo saiu de um processo de opressão, de uma ideologia que era o nazismo, que buscava a opressão por outras localidades, esses caras vão começar a contestar o colonialismo, não só no continente africano, mas também no asiático, como a gente já viu também em outras aulas. 3 orientações: sujeição pura e simples, autonomia relativa, certo? E mecanismos institucionais que promovessem a assimilação dos colonizados. O que é isso? As 3 formas que a gente vai ter de colonização dentro desses estados africanos. Sujeição pura e simples é o cara chegar lá e dominar o território. Autonomia relativa é que em alguns desses territórios, algumas populações que tinham controle sobre outras, essas eram as dificuldades, por exemplo, dentro do estado dos Zulus, por exemplo, se tinha essas possibilidades. E mecanismos institucionais que promovessem a assimilação dos colonizados, ou seja, colocar as elites locais, de etnias locais, é o que acontece, por exemplo, como é que é o nome do local que vai ter um genocídio terrível no início dos anos 90, no Uganda, algum país ali que vai acontecer isso, eles vão pegar uma minoria étnica, certo? Vão colocar como elite local, e essa elite local vai dominar as outras populações, que era uma elite de menos, era maior, mas com menos concentração de renda. Racismo e interesse acadêmico pelo continente, a société, não só a França, mas todo mundo, né? Mas eu acho que não, acho que esse que tu está falando, Pedrinho, está vinculado já aos processos, porque esse foi nos anos 90. Esse que tu está falando, eu acho que foi do Patrice Lumumba, no Congo próximo, que é fantástica a história também. Nesses slides que eu falei para vocês, falo do Congo. Foi com o Patrice Lumumba, que é uma figura fantástica. A gente tem em Burkina Faso também com o Sankara, Thomas Sankara, que é uma figura maravilhosa também, se vocês quiserem observar. Se vocês quiserem, nesse slide que eu botei para vocês sobre descolonização, fala dos 2 casos, tá? Essa sociedade de africanistas, eles tá vinculado muito, gente, a todo esse ramo de estudiosos africanos que estudam principalmente no continente europeu, em grandes centros europeus, que vão formular, aí tu bota, Patrícia, como é que é o nome do... me ajuda, Roberto, dos estudiosos ali, o Rivair usa vários deles, o Boncolô, uma galera ali que vem dessa APIA, uma galera que vem desses estudos externos. O próprio, que daí não é do continente africano, mas está dentro dessas lutas antirracistas e anticoloniais, que é martinicano, que é o Frantz Fanon. Só que o Fanon ele não é africano, né, mas ele trabalha com esses ideais, principalmente o próprio outro que também não é africano, que é também martinicano, se eu não me engano, que é o... Eu tenho o livro dele aqui. Aimé Césaire, que são essas lutas anticoloniais e fazem todo o escopo de filosofia anticolonial, certo?
gente vai ter as lutas anticolonialistas, diferentes formas de manifestação. Aí, nesse processo aqui, eu, tanto aqui, mas quanto da descolonização, indico para vocês esse slide que eu coloquei lá no Drive, para vocês observarem, porque daí tem um exemplo clássico de cada um. A gente vai ter dentro da descolonização ali, no início da África Mediterrânea, com a Argélia, com Marrocos, caso de guerrilha, como no caso da independência da Argélia, que é fantástico. Inclusive, indico o filme Argel, que é muito bom, muito bom. Desobediência civil, como é no caso da independência de Gana. Só que assim, gente, não confundam Gana com o Império de Gana, tá? Eles não ficam no mesmo local. Tá? Gana fica mais na região do que hoje é o no Mali, Mauritânia, e a Gana fica onde é, praticamente ali onde é o Império de Ashanti, a Confederação de Ashanti nos dias de hoje. Mas eles colocam um nome em homenagem ao Império de Gana, mas eles não ficam em nenhum local perto do Império de Gana. Discordâncias internas, que vará, óbvio, porque o que acontece? Os europeus constroem estados dentro de territórios onde tem várias etnias, várias populações que historicamente, inclusive, são contrárias umas a outras. Isso vai levar a, quando o processo de independência, discordâncias internas. E é isso que, em grande parte, gente, leva aos grandes conflitos que a gente vai ter dentro do continente africano. São etnias que se odeiam há muito mais tempo do que o processo de colonização, falam línguas diferentes, têm interesses diferentes e vão se comendo pau em vários momentos depois. E aí joga dentro ideologias, interesses próprios. Isso leva a um processo de dificuldade muito forte de construção, sobretudo ali nos anos 80 e anos 90, porque daí alguns desses estados que tinham apoio da União Soviética também vão se desestabilizar dentro desse contexto. E a partir dos anos 2000, gente, a gente tem que entender também que existe um discurso racista muito forte contra o continente africano, né? Hoje, não existe, sem contar a China, mas não existe países no mundo que crescem mais economicamente todo ano do que as nações africanas, certo? Os países da África. Tu pega, eu acho o maior exemplo disso, que ninguém falou porra nenhuma sobre o combate africano da África, do combate dos países africanos durante a Covid, que é um exemplo para o mundo, uma quantidade de mortes pequeníssimas, e criaram um comitê dentro do próprio continente para combater a gripe. Mas aí, quando estourou a porra do Omicron, que nem estourou lá dentro da África do Sul, já se sabe que a origem dela é europeia, mas quando se teve a Omicron lá dentro da África do Sul, não, é na África, que continente amaldiçoado e coisa e tal. Cara, isso é puro e mais simples da nossa mídia, que é muito comum. Para falar da África tem que falar de sofrimento, para falar da África tem que falar de desgraça. Não pode aparecer a África crescendo, não pode aparecer a África tendo, sim, o vírus chinês, come morcego, cacete. Não, certo, e nesse sucesso aí deles contra a Covid, ainda estavam buscando 66 justificativas, né? Como se não poderia ser o simples e puro competência de conseguir. Era tipo assim, será que é por causa do clima? Será que, tipo, em nenhum momento se pensou que era algum tipo de ação, não. Será que afora, sei lá, eles inventaram cada coisa que eu vi que eu fiquei assim, meu Deus, isso não pode ser bem feito. Como é que esse povo abaixo de nós, brancos, conseguem controlar melhor que nós a pandemia? Como é que nós, brancos europeus, que não queremos nos vacinar por causa de teorias conspirativas, consegue ter um desenvolvimento anti a Covid aqui, as populações africanas? Isso, gurizada, tem um nome e se chama racismo. Racismo e racismo, certo? E tá então, vinculado aí ao ponto 3 também, né, que assim, a gente vai ter um interesse pelo continente numa perspectiva interessante, mas a gente também vai ter a criação da justificativa pela qual, né, todo o processo da África aconteceu, né? Então, assim, a justificativa científica, né, do racismo, a justificativa tentando criar essas bases, né, ter uma explicação, né? Tipo, não é um puro e simples, vou lá, vou fazer e já era. Não, ainda faz uma coisa teórica para justificar e para mostrar por que está acontecendo isso, né? Como se realmente tivesse um motivo, como se os africanos fossem pessoas inferiores por serem negros, ou enfim, né? Então tem toda ainda essa criação que se faz em torno disso, né? Que não é a ciência, né? E uma coisa ali que eu acho que foi o Pedro colocou ali, sobre a questão do Egito, né, gente?
O porquê que o Egito nunca foi tratado como uma civilização africana? Porque ele construiu pirâmides. Africanos não pode. Isso, ou se construiu, foi ET que construiu. Não pode povos que não sejam europeus. Por que nunca falam que o Coliseu não foi um ET que construiu? Por que não falam que o sei lá, me diz o Colosso de Rhodes não foi um ET que ninguém viu, né? Sabe, é uma coisa mitológica, ninguém viu. Mas por que o Colosso de Rhodes não foi ET que construiu? Agora, pirâmides, Machu Picchu, a linha de Nazca, a muralha da China, isso é tudo ET, né, cara? É ET. Então, para vocês verem quanto o nosso discurso, e nós historiadores, matamos no peito, né, Roberto? Nós historiadores somos muito culpados por isso, por reproduzir essa historiografia. History Channel é patético, né, cara? Mas já foi bom. Eu gostava do History Channel no início. Mas agora virou ET e aquele troca, só troca, aquele troca, eu nunca vi o que tem a ver com história. Aquele coisa velha, trocar coisa velha, matar velha, sei lá como é que é. Mas trato feito, exato. Trato feito, exato. Cara, então é para vocês observarem, gente, o quanto procurem conhecer o continente africano. O continente africano é muito a fuder. Como o nosso continente americano é muito a fuder. Não estou dizendo que a história da Europa não é legal, é massa. Mas não é a única, entendeu? A gente tem coisas muito divertidas, muito interessantes dentro do mundo e que é escondido, é silenciado por causa simples e puramente racial. Racismo, é isso. Então, a gente tem que matar no peito e falar, é racismo historiográfico, como existe o machismo historiográfico, de não colocar... Por que a gente... Cara, o que tem a ver a porra da Idade Média com a gente... que a gente não fala, por exemplo, do reino do Congo, O que eu tenho que saber de feudalismo que eu tenho que ver menos que o reino do Congo e o reino de Daomé, que foram fundamentais na criação da nossa cultura, a própria religião que a gente está vendo hoje, trabalhando com... Por que eu vejo feudalismo, 10 aulas de feudalismo, e não vejo mais a fundo das populações? Vocês entendem? É essa discussão que a gente traz, essas coisas, sabe? E nós, como próprios historiadores, a gente tem que começar, o nosso próprio currículo tem que começar. Está avançando, tá? Também não está parado, está avançando hoje, produção historiográfica, tanto de mulheres também, dentro da historiografia, falando de mulheres, do continente africano, de povos indígenas, isso está avançando aos poucos. Mas ainda tem um longo caminho para a gente trilhar. Certo, gente? Gostaram da aula de hoje? Alguma dúvida? Dicas para vocês, tá? Se vocês forem pegar, porque é uma cacetada de povos mesmo, não vou mentir para vocês. Se vocês querem pegar povos mais relevantes, quiserem dar uma lida mais a fundo, Grande Zimbábue, tá? O Antigo Mali e o Império Songhai. Império Gana, Mali e Songhai. Os três normalmente caem. As últimas questões de Uri sempre caiu os três. E o Reino do Daomé e o Reino do Indon, tá? São os três que eu indico para vocês darem uma olhadinha mais a fundo. Não que os outros vocês não podem dar, tá? O Pedro falou, Sor, foi logo após a independência que os países do norte da África entraram para a Liga Árabe, ou isso é mais recente? É mais recente, se eu não me engano, Pedro. É nos anos 90 ali, a Liga Árabe. Não, mentira, nos anos 70 com a crise do petróleo, se eu não me engano, tá? Mas foi e não foi, tá? Mas a Liga Árabe, ela estava vinculada muito mais a um nacionalismo islâmico do que isso, por causa do OPEP, exatamente. E ela está vinculada também a um processo da Guerra Fria também, não posso te dizer tanto pelo processo de descolonização, é uma questão mais de nacionalismo islâmico, digamos assim, tá? Mas verifiquem sobre esse processo, tanto do OPEP, é interessante também. Certo, gente? E é interessante a gente ver também, né, a gente não vê os povos do norte do continente africano como africanos, né? A gente vê como árabes, e erroneamente chama de árabes, que não são árabes, são muçulmanos, são berberes, não são árabes. Por quê? Porque tem a pele um pouco mais clara do que também os abaixo do Saara. Então tudo isso, gente, são ligações que a gente tem que começar a ter noção dentro dos processos de leitura, de aulas, nós também como professores que a gente dá, né?
de visualizar essas nuances, visualizar essas prestações. Então, cara, fico muito feliz, nós seguramos por mais tempo, ainda mais gente. Então, 2 horinhas de aula, nos passamos um pouco aí, um pouco muito. Mas é que é um prazer, né, a gente se falar sempre com vocês aí. Acaba o tempo voa quando eu estou com vocês, gente, e aí eu não percebo. E aí, queria agradecer a Rob também por estar na parceria hoje, querida amiga. Então, é isso, galera. Também tava morrendo de saudade de vocês. E semana que vem acho que é a Manu e o Bruno que finalizam com vocês Brasil, se eu não me engano. É, né? Acho que é. Uhum. É, né, Rob? Acho que é. É, né? Então, era isso. Alguma dúvida? Vocês sabem, né? Qualquer dúvida que vocês precisarem. O slidezinho desse de descolonização, esse aqui, o de descolonização que eu falei para vocês, já tá lá no Drive, para vocês pegarem. E qualquer dúvida, estamos aí, gurizada. Fiquem bem tranquilos. E tá tudo também, todos os slides aí do percurso também estão tudo lá no Drive, né, gente? Então, ficou com alguma matéria que ficou não sei o que, vai lá, dá uma olhadinha no slide, dá uma olhadinha na aula no YouTube, pra dar um refresh na cabeça. E tem todas as aulas do ano gravadas no YouTube, tem todas as aulas do ano nos slides. Do ano passado. É que eu falo por ciclo, né? Pra mim, enquanto não terminar o ciclo, continua no mesmo ano. Então, por exemplo, tem todas as aulas do slide, nos vídeos, vocês podem ir lá tirar dúvidas, não tem problema nenhum. Se quiserem vir falar com a gente também, a gente sempre deixa aberta a porta, gente, tá? E outra coisa, falando para vocês, né, já abriu a inscrição pro ano que vem, eu obviamente não quero vocês ano que vem aqui, porque eu sei que todas e todos vão passar, mas se vocês quiserem indicar para amigas, amigos, acredito que a gente continue online no próximo ano, tá? Mesmo que abrir, eu acho sacanagem a gente modificar no meio do ano e a galera de fora de Porto Alegre não poder participar. Só se a gente encontrar algum jeito de ter, porque a prioridade vai ser a galera que iniciar com a gente desde o início do ano. Pode! Eu acho que não tem problema. Acho que não. Acho que não tem regra, né? Não tem problema. Se ela quiser entrar, não tem problema nenhum. Até para facilitar na época do colégio, coisa e tal. Mas acho que daí, Pedro, talvez dentro do processo de seleção ela sobra no primeiro momento para dar para outra pessoa, entendeu? Que daí tá no processo já de fazer. Então, mais isso, assim, só. Boa, gente. Daí divulguem no Instagram de vocês têm todos ali o Instagram do Educamente. Eu quase que errei, de vez em quando eu erro. Do Educamente. Do Educamente ia falar do Educamente, e é só vocês abrirem, tá? Abrem pra galera, indiquem pra galera, que a gente quer o máximo possível de pessoas fazendo com a gente, tá? Pra gente passar mais pessoas, porque eu sei que vocês vão passar esse ano. E se não passarem, ano que vem, vocês já têm vaga praticamente garantida. E a gente vai estar aqui sempre de braços abertos para vocês. Não pensem que se não passar, não vai ser. Vocês aprenderam e fizeram já nesse ano, é uma vitória muito grande. Sou um grande admirador e fã de todas e todos vocês. E não esqueçam de dar um retorno aí depois das provas e tal, ver como é que ficou, o que vocês acharam. A gente quer mostrar saber, nossos bichinhos, nossas bichinhas e nossos bichinhos depois, né? Depois some, a gente não sabe o que aconteceu. Exatamente, é isso que a gente quer. De portão, é portão, né? De portão pro mundo. De Big Gate para mundo. Boa, galera. Um beijo grande para vocês. Não sei se estarei semana que vem para dar tchau, tá? Então já desejo uma feliz prova para vocês, gente. Acho que vocês têm total capacitação, pessoas extremamente capazes. Quem aguenta todos nós, todos os dias de noite, às vezes depois de trabalho, escola, tem possibilidade total de passar nesse vestibular e já teve na URIC, no Enem, tá? Eu tenho total segurança que vocês são pessoas incríveis e quero, se Deus quiser, depois de tudo isso, e eu conseguir voltar para o meu mestrado presencial, e a Roberta vai entrar agora também no mestrado, que eu sei que ela está afim, e a gente vai se encontrar pelos corredores da universidade. Vamos, vou te pagar um RU, Pedro, vou te pagar um RU, né? Vou pagar um RU para ti. Um beijo grande. Tchau, gente. Boa noite. A professora é tudo Marajá, pagando 1,30. Melhores coisas que existem dentro da universidade. Beijo, gente. Parar a gravação?